Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Ajuda à Informática. O tema do episódio 2: não culpe os algoritmos. Esperemos que seja do vosso agrado e que seja esclarecedor. Todos os artigos, sites e documentos fornecidos à ferramenta Google Notebook LM foram previamente verificados e são 100% confiáveis. Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar no mundo dos algoritmos, um tema que, apesar de estar presente em quase tudo o que fazemos online, ainda gera bastante confusão. E com razão. Muitas vezes ouvimos falar do algoritmo como se fosse uma entidade misteriosa e tudo poderosa, não é? Mas a realidade é bem mais simples e fascinante do que isso. Vamos então desmistificar este conceito. Para começar, o que é exatamente um algoritmo? É como uma receita de bolo. É uma excelente analogia. Um algoritmo é basicamente um conjunto de instruções, passo a passo, para realizar uma tarefa. Tal como numa receita, a ordem das instruções é fundamental para se obter o resultado desejado. Então, desde que acordamos até irmos dormir, estamos a interagir com algoritmos. Sem dúvida. O despertador do seu telemóvel usa um algoritmo para tocar a hora certa. A aplicação de trânsito usa algoritmos para calcular a rota mais rápida. E as redes sociais, ora bem, as redes sociais usam algoritmos para decidir que publicações aparecem no seu feed. É incrível pensar que algo aparentemente tão complexo está presente em coisas tão cotidianas. E a beleza dos algoritmos reside na sua simplicidade. Pense no ato de se vestir de manhã, por exemplo. Primeiro veste a roupa interior, depois a camisa, as calças e, por fim, os sapatos. Esta sequência que fazemos quase sem pensar é, na verdade, um algoritmo. Ou seja, os algoritmos não são exclusivos do mundo digital, eles estão presentes em todo lado. Exatamente. O nosso próprio corpo funciona com base em algoritmos biológicos. A regulação dos níveis de açúcar no sangue, a forma como respiramos, a digestão dos alimentos, tudo isso são processos complexos que podem ser entendidos como algoritmos. É fascinante pensar que nosso corpo é, de certa forma, uma máquina programada para executar algoritmos. Uai. Mas voltando ao mundo digital, por que ouvimos tantas críticas ao algoritmo? Muitas vezes atribuímos a culpa ao algoritmo quando algo corre mal online, como quando vemos notícias falsas ou conteúdo que nos desagrada. Mas será que o algoritmo é o verdadeiro culpado? Parece que estamos a colocar a culpa numa entidade abstrata, em vez de assumirmos a responsabilidade pelas nossas próprias escolhas online. É precisamente essa a questão. O algoritmo não é uma entidade independente com vontades próprias. Ele é uma ferramenta criada por humanos e moldada pelas nossas ações. Então, quando clicamos num link, vemos um vídeo ou pesquisamos algo online, estamos a alimentar o algoritmo com informação. Sem dúvida. As plataformas online recolhem dados sobre os nossos comportamentos online e usam essa informação para ajustar os seus algoritmos. Isso significa que, de certa forma, somos nós que ensinamos os algoritmos a mostrar-nos determinado tipo de conteúdo. Exatamente. As nossas escolhas online influenciam diretamente o que vemos online. É por isso que é tão importante sermos conscientes do nosso papel neste processo e usar a internet de forma crítica e responsável. Mas como é que podemos fazer isso na prática? Podemos começar por diversificar as nossas fontes de informação, procurar diferentes perspectivas e sermos mais críticos em relação ao que consumimos online. Ou seja, em vez de sermos consumidores passivos, devemos ser participantes ativos na construção da nossa experiência online. Exatamente. Temos o poder de influenciar o algoritmo através das nossas escolhas, e essa é uma responsabilidade que não podemos ignorar. Bem-vindos de volta ao nosso Deep Dive sobre algoritmos. Na primeira parte, exploramos a sua presença, muitas vezes invisível, no nosso dia a dia, desde as rotinas matinais até a navegação online. E falamos também sobre como as nossas escolhas online moldam os algoritmos que encontramos. Mas e os algoritmos mais complexos? Aqueles que parecem quase pensar por si próprios. É aqui que entramos no fascinante mundo da inteligência artificial, ou IA, e um dos ramos mais poderosos é a aprendizagem automática ou machine learning. Confesso que esses termos me soam um pouco intimidantes. Pode explicar a diferença entre eles? Claro. Pense na IA como um conceito amplo que engloba máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Já o machine learning é um tipo específico de IA, onde os algoritmos aprendem com os dados, sem serem explicitamente programados para cada situação. Não, em vez de seguir instruções fixas, esses algoritmos evoluem à medida que processam a informação. Exatamente. Imaginemos o algoritmo que recomenda filmes numa plataforma de streaming. No início, ele pode usar informações básicas como o gênero que você costuma assistir. Mas à medida que você interage com a plataforma avaliando filmes, adicionando à sua lista, até mesmo o tempo que passa a ver trailers, o algoritmo aprende seus gostos específicos, refinando as sugestões. É como se um algoritmo estivesse a construir um perfil detalhado do meu gosto cinematográfico. E essa capacidade de aprendizagem que torna a machine learning tão poderosa. Um exemplo clássico é o algoritmo de reconhecimento facial.
Ao ser treinado com milhares de fotos de rostos, ele aprende a identificar padrões e características, permitindo-lhe reconhecer pessoas em novas imagens. Impressionante. Mas essa capacidade de aprender e evoluir não levanta também algumas questões éticas. Sem dúvida, uma das grandes preocupações é o risco de enviesamento. Se um algoritmo é treinado com dados que refletem preconceitos existentes na sociedade, ele pode perpetuar e até amplificar essas desigualdades. Sim, por exemplo, um algoritmo usado para selecionar candidatos a emprego, se treinado com dados históricos que favorecem homens em determinadas profissões, pode acabar por discriminar candidatas mulheres, mesmo que isso não seja intencional. Exatamente. É crucial garantir que os dados usados para treinar esses algoritmos sejam representativos e livres de vieses, para que as decisões tomadas por eles sejam justas e equitativas. Mas como podemos garantir essa imparcialidade? Especialmente quando os algoritmos se tornam cada vez mais complexos e opacos. É um desafio enorme. A transparência é fundamental. Precisamos de saber como estes algoritmos funcionam, que dados usam e como chegam às suas conclusões. E é preciso haver mecanismos de controle e auditoria para garantir que não estão a ser usados de forma discriminatória. Então, não basta apenas criar algoritmos poderosos. É preciso também pensar nas suas implicações sociais e garantir que são usados de forma responsável. Exatamente. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas cabe-nos a nós, como sociedade, definir os limites éticos e garantir que ela é usada para o bem comum. E por falar em bem comum, há um elefante na sala que não podemos ignorar: o impacto da automação no mercado de trabalho. Muitos temem que os robôs e os algoritmos venham a roubar os nossos empregos. É uma preocupação compreensível. É inegável que a automação já está a transformar o mercado de trabalho e essa tendência vai intensificar-se nas próximas décadas. Algumas profissões vão desaparecer, outras vão surgir e a maioria será profundamente alterada. Mas será que o futuro é tão negro como pintam? Será que os robôs nos vão substituir completamente? Acredito que não. A inteligência artificial é excelente em automatizar tarefas repetitivas e processar grande quantidade de dados. Mas a criatividade, a empatia, a capacidade de resolver problemas complexos, essas são características intrinsecamente humanas e que continuarão a ser valorizadas no mercado de trabalho. Então, em vez de temermos os robôs, devemos encará-los como ferramentas que nos podem libertar de tarefas monótonas e permitir nos focar em atividades mais criativas e gratificantes. Precisamente. A chave é a adaptabilidade. Precisamos de estar dispostos a aprender novas competências, a reinventarmos-nos profissionalmente e a colaborar com as máquinas em vez de competir com elas. Parece que o futuro do trabalho passa por uma parceria entre humanos e máquinas, onde cada um contribui com as suas capacidades únicas. Exatamente. O futuro não está definido, está a ser construído agora. E cabe-nos a nós garantir que a tecnologia é usada para criar um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos. E que papel pode a educação desempenhar nesse futuro? A educação é fundamental. Precisamos de preparar as novas gerações para um mundo em constante mudança, onde a tecnologia desempenha um papel central. E que tipo de competências serão mais importantes nesse novo mundo? Para além das competências técnicas, como a programação e análise de dados, as chamadas soft skills serão cada vez mais valorizadas. A criatividade, a capacidade de resolver problemas, o pensamento crítico, a comunicação eficaz, a colaboração e a inteligência emocional. Ou seja, precisamos de formar cidadãos que não só compreendam a tecnologia, mas que também saibam usá-la de forma ética e responsável. Exatamente. O futuro pertence àqueles que conseguirem combinar o conhecimento técnico com a sabedoria humana, a criatividade com a responsabilidade, a inovação com a compaixão. Que mensagem inspiradora para treinarmos a segunda parte do nosso mergulho no mundo dos algoritmos. Na próxima e última parte, vamos explorar as implicações filosóficas da inteligência artificial. Preparem-se para uma viagem fascinante pelos limites da mente humana e o futuro da consciência. Bem-vindos de volta à parte final do nosso Deep Dive sobre algoritmos. Já exploramos a sua presença constante nas nossas vidas e o seu papel na era da inteligência artificial. Agora, vamos mergulhar num território ainda mais intrigante, as implicações filosóficas de tudo isto. É aqui que as coisas se tornam realmente fascinantes. Se os algoritmos são capazes de aprender, adaptar-se e tomar decisões onde fica o nosso livre-arbítrio, será que somos realmente donos das nossas escolhas ou somos apenas marionetas nas mãos de algoritmos sofisticados? Essa é uma questão que tem assombrado filósofos e cientistas há séculos. Afinal, se o nosso comportamento online está a moldar os algoritmos e esses algoritmos estão a influenciar as nossas decisões, estamos presos num ciclo infinito de causa e efeito. É uma questão complexa, sem uma resposta fácil. Mas o simples facto de estarmos a questionar o nosso lugar num mundo cada vez mais algorítmico é um sinal positivo.
mostra que estamos conscientes dos desafios e das oportunidades que a tecnologia nos apresenta. E que oportunidades são essas? Será que os algoritmos podem, de alguma forma, expandir a nossa consciência ou até mesmo ajudar-nos a alcançar novos patamares de conhecimento? Alguns especialistas acreditam que sim. Imaginemos, por exemplo, algoritmos capazes de analisar grandes quantidades de dados científicos e identificar padrões que escapam à nossa percepção humana. Isso poderia levar a descobertas revolucionárias em áreas como a medicina, a física ou a astronomia. Com uma perspectiva fascinante. Mas será que a inteligência artificial, por mais avançada que seja, conseguirá alguma vez replicar a complexidade da mente humana? Essa é a grande questão. A consciência humana é um mistério que a ciência ainda não conseguiu desvendar totalmente. Será que a inteligência artificial, baseada em algoritmos e dados, conseguirá alguma vez atingir o mesmo nível de subjetividade, criatividade e intuição que caracterizam a nossa mente? Alguns acreditam que a singularidade tecnológica, o momento em que a inteligência artificial ultrapassa a inteligência humana, é apenas uma questão de tempo. Outros argumentam que a mente humana é demasiado complexa para ser replicada por máquinas. Seja qual for o futuro da inteligência artificial, uma coisa é certa: a tecnologia continuará a evoluir a um ritmo acelerado, desafiando as nossas crenças e obrigando-nos a repensar o nosso lugar no mundo. E nesse futuro em constante mutação, o que podemos fazer para garantir que a tecnologia é usada para o bem da humanidade? Precisamos de promover um debate público, aberto e informado sobre os desafios e as oportunidades da inteligência artificial. Precisamos de criar mecanismos de controlo para garantir que os algoritmos são usados de forma ética e responsável. E, acima de tudo, precisamos de educar as novas gerações para que sejam cidadãos críticos e conscientes no mundo cada vez mais digital. Educação, debate público e responsabilidade ética. Parece-me um bom roteiro para navegarmos neste mar de algoritmos. Exatamente. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas o seu destino está nas nossas mãos. Cabe-nos a nós decidir que tipo de futuro queremos construir. E para terminarmos este deep dive, que mensagem deixarias aos nossos ouvintes? Não tenham medo de questionar, de explorar, de desafiar os limites do conhecimento. O mundo dos algoritmos é complexo e fascinante, e cabe a cada um de nós descobrir o seu papel nesta nova era digital. Obrigado por terem mergulhado connosco neste mundo intrigante dos algoritmos. Esperamos que este Deep Dive vos tenha inspirado a refletir sobre o papel da tecnologia nas vossas vidas e a participar ativamente na construção de um futuro digital mais justo, equitativo e consciente. Até à próxima.